Glória a Deus. Esta palavra tem o tema vencendo o invisível. Vencendo o invisível. Nós estamos iniciando hoje a nossa campanha 21 dias de oração e jejum. Hoje o lançamento, aonde nós vemos a nossa necessidade de intimidade maior com Deus. Dentro dessa pandemia, houve muito esfriamento, porque houve algo diferente, que jamais esperado na face da terra. E alguns foram aos pouquinhos se esfriando, alguns foram deixando o seu costume. Por quê? Porque quando te pega de surpresa, você é pego de surpresa por algo, que você está caminhando e de repente ver algo e você fala, mas parece que é tudo diferente daquilo que eu pensava, parece que é tudo diferente daquilo que eu acreditava. E às vezes tem esses ciclos na vida. E orando, colocando diante de Deus, e entendi de Deus que nós temos esse período, que é o período de 21 dias de nós orarmos, de nós acreditarmos na ação de Deus, e de nós também colocarmos o impossível diante do Senhor. Quem é aqui que precisa de mais intimidade com Deus? Amém. Todos nós precisamos de uma intimidade maior com Deus. Porque na intimidade que Ele vai nos revelar coisas que está no coração dEle. Quem é aqui que não tem uma causa impossível? Quem tem causa impossível para resolver? Todos nós temos uma causa impossível. Aí de repente você fala assim, bom, na minha vida está tudo redondinho, está tudo certo. Mas e aquela pessoa que você está orando o tempo todo para se converter, que parece ser uma causa impossível? Aquela situação que você às vezes coloca em oração, que você tem colocado diante do Senhor, e parece que a solução é tão demorada, como causa impossível. E às vezes alguns que não oram mais, tem alguns que já não clama mais por aquilo. Eu quero despertar você a não deixar o costume da oração. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós queremos segredos, mas se você quer segredo, você precisa ter intimidade. Clama a mim. Então o Senhor está dizendo, vocês precisam clamar. Quando vocês clamarem, quando vocês tiverem intimidade, quando vocês lançarem os seus anseios, os seus desejos a mim, eu vou responder. E a forma que eu vou responder vai ser maior do que você pode imaginar, vai ser maior do que você pode pensar. Por quê? Porque eu vou responder de uma forma, eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes que não sabes, ocultas que não sabes, coisa que está reservada só para os íntimos. Às vezes nós, com um pouquinho que a gente sabe, por exemplo, você está acostumado, né? A criança está acostumada a ganhar 5 do pai. O pai sempre dá 5 lá para ele, dá 5. Mas tem uma hora que ele quer 50. Só ganhando 5. O pai vai saber, o pai que dá 5 vai saber que ele quer 50? O que tem que fazer? Você tem que falar para o pai. Explica para ele. E o pai, às vezes, ele até sabe da sua necessidade, mas ele está esperando você falar. Então ele está dizendo aqui, ó, clama. A hora que você clamar, eu vou te responder de uma forma que você nem imagina, porque está guardado para você. Mas você precisa clamar, porque nós só testemunhamos daquilo que nós experimentamos. Clama a mim. Então esse momento que nós vamos estar orando, dentro desse período, é o período de você debruçar diante do Senhor, de você sair da zona de conforto. Porque a vida cristã, ela é feita de batalhas.
é feita de luta. Às vezes, a gente, porque eu me converti, alguns falam assim, depois que eu me converti, parece que piorou. Antes de eu me converter, parecia que era mais leve, não tinha tanto problema quanto agora. Isso é mentira. É que você tinha luta, mas é o seguinte, você não sabia, os seus olhos estavam vendados, então você não sabia ver onde estava o problema. Agora você vê onde está o problema e você agora sabe como lutar. Então, e como você vai lutar? Você vai lutar com as armas corretas. Antes, você buscava outra forma de resolver problema. Agora o Senhor vai abrindo os teus olhos para que você vá no lugar certo. Você vai mexer na ferida certa. Você vai dar o remédio certo. Você vai dar o antídoto certo para cada situação. Você está entendendo, querido? Então é clamar para poder ter resposta. Você sabe que a vida do cristão, ela não é imune dos problemas, não é imune das dificuldades. Por quê? Porque a luta, ela não é contra a carne. A sua luta não é contra a carne. A sua luta não é contra sangue. Nós estamos acostumados a resolver as coisas, às vezes no falar, ou às vezes na força. E nós não vamos ganhar a luta espiritual na força. Você não vai ganhar na força. A luta espiritual, ela é ganha de outra maneira, que não é pela carne e pelo sangue. E nós precisamos entender que existe dois reinos. Existe dois reinos. Efésios 2:2 diz assim, no reino espiritual, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Preste atenção. Em outro tempo, andaste segundo o curso do mundo. Antes de você se converter, você andava no curso do mundo. Você andava de um lado para o outro, fazia as coisas, você resolvia os problemas do teu jeito. Você andava no curso do mundo. Segundo, como? O príncipe da potestade do ar, que você não vê, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes você era guiado pelo vento, o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora é nos filhos da desobediência. Alguma coisa que você está vendo acontecer no planeta Terra, que você está vendo acontecer nos governos, sabe, querido, preste atenção. Olha só, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por quê? A desobediência, esse espírito, ele vem no desobediente, naquele que não obedece à palavra de Deus. Então nós precisamos o quê? Combater. E como combater? Naquilo que eu creio. Então algumas lutas que você tem, algumas lutas que nós temos, elas estão acontecendo, está acontecendo por quê? Porque está no ciclo no ciclo do mundo. Como combater isso? Olha o que nós vamos ver essa noite. Você olha para a situação que vivemos. Como se combate um vírus que não vê? Como se compara? Como se combate algo que você não está vendo? É interessante. Quando se fala, fulano teve dengue. Primeira coisa que você pensa, o que é? No mosquito. Teve dengue? Você fala, foi um mosquito. O mosquito da dengue veio até aquela pessoa. Agora é o seguinte, como que faz para combater a dengue? Como que faz? Não deixa a vasilha com água, não é? Não deixa a vasilha com água, você dá uma olhada, não deixa copinho com água, não deixa planta com água lá no seu recipiente. Né? Você vai dar um jeito, por quê? Porque você vai ser intencional, de uma forma que você vai eliminar o mosquito da dengue. Agora,
não estão conseguindo eliminar o Covid. Como que diz? Como que faz? Colocou a vacina. Mas só que, de repente, fala assim, mas esse vírus está tendo mutação. Nós não conseguimos ver. Na mesma hora que está aqui, está ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nesse não fazer, não está dando a confiança real de não pegá-lo. Porque você não vê. Presta atenção. O que eu estou falando para você, o que Deus tem nos ministrado, para nós termos vitórias, nós precisamos saber com quem é o nosso adversário. Quem é o seu adversário? Ser cristão, não somos imunes de situações. 1 Tessalonicenses 2,17. Preste atenção aqui. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que veio com direção do propósito de Deus. Satanás vem e impede o apóstolo Paulo de fazer algo. Olha só o texto. 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver vosso rosto. Olha só. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Preste atenção. O nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, que pode todas as coisas, Ele pode impedir tudo de Satanás. Mas, no nosso crescimento, Ele permite coisa acontecer para o nosso crescimento. Por quê? Porque se Ele fizer tudo para você, nós não vamos dar valor. O ser humano não valoriza. Nós precisamos saber que somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes para poder matar, vencer o vírus. Eu sou dependente do quê? O que a humanidade está sendo dependente do quê? De uma vacina. Você é dependente de Cristo. Você é dependente de Deus, eu sou dependente de Deus. E diz assim, em 1 Pedro 5,8, resistir firmes é pela fé. Estou mostrando para você questão de reinos espirituais. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Está dizendo o seguinte, querido, que nós precisamos se manter firme. Eu e você, nós precisamos manter firme. Sabe por quê? Porque Satanás está ao derredor. Ele está ao derredor. Ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Mas ao derredor está Satanás querendo nos tragar. E está dizendo ao qual resistir firmes. E qual que é a arma? Pela fé, sabendo que as mesmas aflições. É interessante que a sua aflição, querido, pode ser diferente da aflição do outro. Nós temos que aprender a valorizar também a luta, o sofrimento do outro. E está dizendo, isso não é só para você. Não, os irmãos esparramados na terra. Quem é cristão, ele vai ter luta. Quem é cristão vai ter batalha, vai ter enfrentamento. Sabe por quê? Porque foi feito para vencer. Agora eu preciso aprender a lutar. Efésios 5:8. Essa introdução é para você entender que nós vamos trabalhar sobre o texto. O reino sob o domínio de Deus e a sua palavra. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos
da luz. Você era treva, agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Então, querido, a questão é o seguinte, você precisa saber que você precisa andar. Eu sou cristão, Deus pode todas as coisas, pode, mas está dizendo, você em outro tempo você era treva, agora você é luz e luz no Senhor. Então você não é luz porque você tem luz própria, você tem luz por causa do Senhor. Esse negócio de alguém olhar e falar assim, puxa, mas fulano tem luz própria. Não, se a luz é própria, é o eu que vai mandar. Agora, quando a luz é do Senhor, ele está sujeito a andar conforme o Senhor. Andai como filhos da luz. Então, querido, crente não é autônomo, crente não é dono de si mesmo, porque ele tem que andar como filho da luz. Eu e você temos que andar como filhos da luz. Então eu vou clarear, mas dependente do Senhor. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Preste atenção, o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Querido, crente tem que ser prudente. Às vezes ele vai ter que ter algumas astúcias vindo do Senhor, mas toda bondade e justiça e verdade. O crente tem que ser bom, o crente tem que ser justo no Senhor e tem que viver na verdade. Não dá para crente viver na mentira. É verdade. Amém, irmãos? Aleluia. Entendendo isso, nós vemos Efésios 6:10. O apóstolo Paulo, que vem em Efésios falando, ele fala dentro do livro de Efésios sobre família, ele fala sobre marido tratar bem as esposas amar o seu marido, ele fala sobre filhos, os filhos que têm que honrar o pai que não tem que trazer irritamento aos filhos, ele vai trazendo orientações, ele vai falando para aquela igreja e fala para nós sobre alguns andamentos na vida cristã. E ele chega aqui no 6, no 10, dizendo, eu quero dizer algo para vocês, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa se fortalecer no Senhor, é no Senhor que tem a força, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, para vencermos, nós precisamos de um poder. E o poder que é diferenciado no poder da terra, na influência humana. Nós estamos acostumados na influência humana. Nós estamos acostumados na força do poder, no poder humano. Nós estamos acostumados no poder do dinheiro do ser humano. O que estamos vendo dentro das governanças é o poder de poder dizer sim, de dizer não. De dizer, eu solto, eu prendo, é eu que estou no comando, é eu que dou direção. Está dizendo, é eu que estou na direção da humanidade. Está dizendo o seguinte, fortalecer-vos não é no poder humano, fortalecer-vos é no poder de Deus e na força do Senhor. E como nós vamos fazer isso, querido? É orando, é jejuando, porque a palavra do Senhor diz que a carne é fraca. O espírito está forte, mas a carne é fraca. Então, querido, eu preciso fazer o quê? Eu preciso enquadrar a minha carne diante do Senhor. Você vai escolher o seu período de jejum, mas você tem que levar dentro do jejum a oração. Você tem que sacrificar o sacrifício da sua carne, dizer para a sua carne, não carne. Não, quem comanda aqui é o Espírito Santo. E cabe aonde, querido? Cabe, a ordem cabe a você e cabe a mim. Porque senão nós vamos nos entregando. Nós vamos nos entregando. Deus tem presentes para dar para os seus filhos, espirituais e financeiros. Mas você só pode dar o presente para quem?
vem na mente? Para quem merece. E como é? Querido, de repente você fala assim, pastor, mas eu não sou merecedor. Nós não somos merecedores, querido. Não, você não é merecedor da salvação. Jesus veio do alto, olha para você, Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira, amou você de tal maneira, que se entregou na cruz por você. Você não merece, eu não mereço. Então, para a salvação, tá beleza. Agora é o seguinte, agora para mim poder galgar coisas maiores, eu preciso enquadrar a minha vida diante do Senhor. E diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, querido, revestir, eu tenho que revestir, eu tenho que me vestir. Vestir do quê? Da armadura de Deus, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, o Deus que é onisciente, onipresente, Ele pode todas as coisas, por que eu tenho que estar firme? Por que eu tenho que revestir? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, você precisa mostrar para a sua carne que quem está no poder, o diabo não pode tomar a sua mente, querido. Ele não pode, você que tem o Senhor Jesus, Ele não pode tomar a sua mente. O bem e o mal, quem é que vai dar direção? É você. Revestir de toda a armadura. Preste atenção, as armas, o soldado está no batalhão e tem uma batalha. E as armas estão todas ali, à disposição. Existem as armas para poder ir para a batalha. E tem um conjunto de armas. Do camarada, pode ir sem pegar a arma. Ele vai voltar para trás, ou ele vai sofrer no meio do caminho. Mas ele pegou algumas armas, mas tem armas para poder, existem armas específicas para tal situação. Aquilo que é para você usar como faca, você não vai usar o rifle. Você vai ter que levar o rifle, no caso se for o rifle, né, vamos usar como rifle aqui, né, a arma de fogo, você vai levar a faca, você precisa ter a vestimenta para poder combater aquela batalha. Revesti-vos de toda a armadura contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, querido, ele faz o quê? Ciladas, ele é astuto. Ele é astuto, arma cilada. Eu lembro quando a gente era garoto, e nós morávamos lá no Palmital, e tinha um terreno que era cheio de mato, e tinha um caminho. Esses dias passei lá perto, fiquei lembrando. E a gente escondia no meio da moita, e às vezes jogava mamona, principalmente mulheres, quando passava, né? Só para ver o sustinho. O que foi? O que está acontecendo? Às vezes ficava escondido, colocava cordão de nylon, né? E amarrava alguma coisa, um bichinho de pelúcia, alguma coisa que estava lá, e ficava lá atrás, lá. E puxava, só para poder assustar, só para ver a graça. O diabo, ele não quer ver a sua graça. O diabo não quer ver o seu sorriso. Ele é astuto, é para poder procurar destruir a tua vida. Como ele não pode destruir a tua vida, ele quer tardar as bênçãos na sua vida. Ele quer atrasar de você receber mais de Deus. Ele é astutos e arma ciladas. Já viu passarinho
que você arma lá a arapuca, você coloca lá o alçapão e coloca alpiste ali em volta. O passarinho, ele pensa que aquilo ali está livre para comer. Mas tem uma arapuca, uma arma. Eu estava vendo um vídeo de uns veterinários que foram pegar um cachorro, que ele estava na mata, e aquela armadilha, que hora que pisa, ela fecha, e pegou no pé na pata do cachorro. Teve que fazer 2 cirurgias para poder salvar a pata do cachorro. Tinha uma armadilha ali, e o cachorro, ele estava caminhando no meio da mata, e foi pego. O diabo faz assim, querido. Se a gente ficar desapercebido, mesmo sendo cristão, mesmo falando em línguas, mesmo tendo dons do Senhor, se eu não me esmerar, eu corro o risco de uma cilada do inimigo, que aborrece, que vai vir como, pastor? Vai vir com afronta, vai vir com palavras. Às vezes você está bem, você pode sair daqui do culto cheio da presença de Deus, e de repente, menos você esperar, ver uma pessoa, e às vezes dentro da tua casa, uma pessoa que vai falar de forma áspera, que vai colocar o dedo no seu nariz, e de repente você é tomado pelo um nervosismo, pelo irritamento, e pode fazer uma besteira. O diabo, ele é astuto. Por que não temos que lutar contra a carne? Preste atenção, querido. Eu não tenho que lutar contra a carne, contra o sangue. Paulo está dizendo, isso aí você vê. A sua luta é invisível. A sua luta é naquilo que você não vê. Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por quê? Porque quando você vence na oração, no jejum, que o teu espírito tem força, quando você vence, querido, no reino espiritual, você vence na terra. Você está entendendo? Satanás não quer de forma alguma que você ore. Que você ore com a tua esposa, que você ore com os teus filhos, que você ore sozinho, ter um momento com você. Ele não quer. E estas hostes, ele vai agir aonde, querido? Começa no reino espiritual, mas vai agir o quê? Em pessoas, existe maldades. Eu lembro que nós estávamos lá embaixo ainda, uma irmã que frequentava a igreja falou assim, pastor, eu quero que você conheça o meu namorado. Eu quero que você conheça, nós estamos levando a sério, queremos ter um compromisso sério. Bacana, vamos marcar. Marcamos o horário e fomos conversar. Ela era uma pessoa já madura, tinha filhos, e ele não entrou muito pormenores na vida dele, um cara já maduro também, e começamos a conversar. Não, pastor, eu amo ela, eu quero assumir ela, eu quero assumir o filho dela como meu filho, e começou a falar um monte de coisa. Eu fiquei entusiasmado, falei assim, rapaz, a mulher acertou mesmo, acertou o camarada, e tal, e falou, tá bom. Isso foi no começo da semana. No final de semana, no domingo, ia para a igreja, ensaio da orquestra, mais cedo, beleza. Daqui a pouco o telefone toca, pastor, corre aqui para a igreja aqui. Eu já estou indo. Não, tem uma mulher aqui que está braba, que está nervosa, e quer falar com o pastor, e é com o senhor. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, nós tínhamos a parte de cima, vamos subir lá. O que o senhor está fazendo? Mas como assim? O que o senhor está fazendo? Falei, explica melhor. Falou, veio fulano aqui e veio fulano, e o senhor aqui está apoiando o relacionamento deles. Falei, vieram os dois aqui. Ele é meu marido. Falei, epa, como que é? Ele é meu marido. Nós somos casados. Não tem divórcio, não tem separação, não tem nada.
Nós só tivemos um problema, e ele está andando aí, ó, ele anda atrás de mulheres, e agora está andando com a sua mulher aí, e agora está frequentando a igreja. Eu falei assim, não estou sabendo de nada. Ele falou, fez juras de amores diante de mim. Fez juras de amores diante dela. Eu não sei do que está acontecendo. E essa mulher falou um monte. Eu falei, olha, eu não falei de fazer casamento, não falei nada. Eu simplesmente, ela veio me apresentar o namorado dela. Agora, se é o teu marido, pode ficar tranquila. Aqui não tem porquê eu fazer qualquer outra coisa. Mas é o seguinte, querido, aquilo me perturbou muito. Eu falei, Deus, como que isso é possível? A maldade dentro do coração da pessoa, sabendo que ela não pode fazer algo, sabendo que ela não pode administrar aquilo, porque uma hora ou outra aquilo vai vir à tona. Agora imagina se aquela pessoa realmente foi enganada, se ela não sabia de nada. Então, querido, o que falta? Falta a gente buscar a Deus e pedir discernimento para Deus, para que a gente não caia em engodo do diabo. Porque existe pessoas más, existe pessoas no caso que não querem, mas como isso? Irmãos, filho da desobediência, o Espírito, ele vai agir naquele que é desobediente, daquele que está contra a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, eu preciso da misericórdia de Deus, e a Bíblia diz que das muitas misericórdias do Senhor, eu não sou consumido. Eu preciso do discernimento de Deus. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Lembra? A manifestação dos filhos de Deus. Querido, Deus quer usar você, para que você tenha palavra da sua boca, como palavra erudita, que vai abençoar, que vai declarar bênção, que vai tirar pessoas até da morte. E Ele quer usar você, Ele quer usar a mim. E como fazer isso? Como testemunho? Como fazer isso? Tendo intimidade com Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O dia mau vai vir, você é crente, você é servo do Senhor, está dizendo, toma a armadura, pega todas as armas de Deus, para que você possa resistir o dia mau. Então o dia mau, ele vai vir, querido. As aflições virão, o dia mau ele vai vir. Então eu preciso o quê? Estar firme. Havendo feito tudo, fica firme. Uma das coisas que acontece no meio cristão, a gente consegue uma batalha, a gente esmurece, abre a guarda. A gente venceu algo, a gente vence uma situação. Daqui a pouco a gente fala, tá beleza. A gente abre a guarda, querido. Você venceu aquela batalha, mas você ainda continua em guerra. O diabo não brinca de ser diabo. Você venceu uma situação, vai vir outra situação. Dias maus sempre haverão. Você está entendendo? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar firme em Cristo Jesus. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Sabe, querido, nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade. Então, Deus, Ele quer que nós estejamos na verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É para você cingir o seu lombo, é para você cingir as suas entranhas, para você colocar a couraça do quê? De Jesus. Eu sou a verdade, então eu preciso ter Jesus dentro de mim. Eu preciso exalar Jesus o tempo todo. Não tem como fazer com mentira, não dá pitadinha de mentira. Ele é verdade, então mesmo que tenha danos, eu preciso caminhar com a verdade.
Eu preciso caminhar no caminho que é o Senhor e a verdade. Eu preciso cingir os lombos. Eu preciso fechar as minhas entranhas. Por quê? Porque fica vulnerável. Você está entendendo? Cinge os vossos lombos com a verdade. E vestir da couraça da justiça. Sabe, querido, põe a couraça. Proteger, você precisa proteger os órgãos vitais. Que a saúde é em Cristo Jesus. E calçando vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Olha só, o Evangelho, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Evangelho, o que é? Boas novas, que é paz, palavra de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe, querido? O escudo da fé. Escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, preste atenção. O diabo, ele vai te atacar. Qual seja a ação que vai vir sobre você, vai vir sobre a sua mente, vai vir sobre uma afronta, você vai como? Você vai com o escudo é aquele que te protege, o escudo da fé. Então você vai colocando o escudo, a fé que move montanhas, a fé que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se crê, aquilo que o diabo fala assim, agora eu vou derrubar ele, de repente você tira a força da onde não existe. As pessoas podem dizer, agora ele vai cair, agora ela vai cair, agora ela não vai aguentar, agora a afronta é grande, e você tem fé, você tem esperança, dizendo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, tudo posso daquele que me fortalece. Hoje tem, amanhã não tem, mas o Senhor é comigo, o escudo da fé que me protege. É isso que o Senhor quer para os seus filhos, é isso que o Senhor quer para você, senão a gente fica esmorecido. Nada pode, como foi dito aqui, nada pode parar o adorador. O adorador adora o Senhor em todos os lugares. Nós estamos ouvindo uma palavra de alento para o povo, mas não é do homem que está livre não, é um homem que está preso. Ele está dizendo aqui, eu estou preso, mas eu quero dizer para você, vocês precisam estar livres no Evangelho. Pode estar preso em uma cadeia, preso nas mãos, preso nos pés, mas vocês podem estar livres na mente por causa do Evangelho. É isso que nós temos que ter intimidade com Deus. O Senhor quer que nós venhamos investir tempo para uma intimidade maior com Deus. Porque as causas impossíveis, elas vão ser possíveis, porque para Deus não tem impossível. Ela é impossível para você, mas para Deus é impossível, porque Deus vence todas as coisas. Aleluia. Vão vir os dardos inflamados do maligno, vai ser flechas, mas você vai vencer todas elas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação, a sua mente vai estar protegida em Cristo Jesus. As pessoas vão falar contra você, vão levantar mentiras contra você, mas você vai dizer, eu sei quem eu sou. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus diz, eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Sabe, querido? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Nós ouvimos terça-feira que o Slay contou aqui sobre uma situação
que ele viveu, que ele foi com o caminhão dele, junto com a Edneia, foram descarregar os entulhos em um lugar permitido pela prefeitura. E chegou lá, as pessoas começaram a dizer para eles, não, você não pode, você não vai fazer isso, estava colocando empecilho para ele. E de repente chegou alguém falando assim, olha, se você tiver um vereador, tiver influência com alguém, quem é o seu vereador? Você tem alguém que pode ser um influenciador? Falou, tenho. Você tem? Tem. Quem é? Jesus de Nazaré. É Jesus que é o meu intercessor. É Jesus que é o homem que pode me livrar disso. Mais ou menos assim. O que aconteceu? Como você foi autêntico, como você estava certo do que você estava falando e falou em Jesus, você pode fazer o que tem que fazer. Mas sabe o que acontece, querido? Se a gente está desapercebido, espera um pouquinho. Ô fulano, rapaz, eu estou aqui para descarregar o caminhão, para fazer alguma coisa. Preciso de um vereador, eu preciso do prefeito, eu preciso de alguém. Querido, quem é o seu Senhor nos momentos difíceis? Às vezes, querida, nós, como crentes, às vezes nós entramos nas propinas para poder ter benefício. Tem que viver na verdade, irmão. Irmãos, é difícil o que eu vou falar aqui. O mundo precisa ver uma igreja que mesmo que sofra, mas ela leva o nome do Senhor. Irmão, se você levou multa, e essa multa, ela não tem como você recorrer ela. Você vai recorrer, você pode ter ou não. Irmãos, me desculpe, está cheio de crente que leva um monte de multa e transfere as multas para a esposa, transfere para os filhos, transfere para o primo, transfere para tal. Mas eu dependo da condução para trabalhar. Querido, não está sendo mentira? Nós queremos, o diabo, a função dele, ele é acusador, ele vai te acusar quando você, irmãos, você vai orar. Bom, talvez não seja com você, talvez só comigo. Você vai orar, você coloca diante do Senhor as coisas. Quando você vai orar, vem coisas lá da infância. O diabo quer jogar na tua mente coisas que já foi resolvida há muito tempo. Mas a função dele é essa. Agora imagina se você tem situações na sua vida que o diabo vai e você fala assim, é verdade. Alguém manda você mentir? Não, querido, você é dono de si mesmo, diante do Senhor, você é dono dos teus atos. Porque quem é que fez? Você está entendendo, querido? Porque o Senhor quer te levar em lugares mais altos, mas só que para lugar mais alto não pode ter, o diabo não pode. O diabo chega diante de Deus, Deus fala assim, tu viste meu servo Jó? Deus está dizendo, um homem íntegro, sincero, um homem fiel. Sabe, querido, o diabo chega diante de Deus e fala assim, tu viste o meu servo e falar o teu nome, falar o meu nome. Misericórdia, Jesus, cuida de mim aí. Sabe, querido, você já entendeu. Agora é o seguinte, irmãos, preste atenção. Toda a armadura, todo estar firme, tudo isso que eu disse. Como, pastor, eu posso chegar? Como que eu posso vencer? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte. Tudo isso que eu disse para vocês, eu quero dizer para vocês como? Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Com toda a oração. No Espírito e vigiando
nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, eu tenho que orar pelo próximo, orar por mim, orar por você, orando em todo tempo, é tempo e fora de tempo. É por isso que nós temos as terças-feiras aqui, para te estimular a estar orando, a colocando diante de Deus. Deus tem ministrado nossos corações aqui. Então, dentro desse momento de jejum, eu quero falar, saia da zona de conforto. Você quer vitória, você quer vencer as causas impossíveis, você precisa sair da zona de conforto. Vem para a oração, se é possível. Às sextas-feiras estamos indo no monte, colocar o quê? Colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero mais, eu quero realmente a armadura, eu quero que a minha mente seja levada ao Senhor, eu quero que a fé, ela não seja oscilante, mas seja permanente na minha vida. Eu quero que a palavra realmente esteja onde eu possa pisar, onde eu possa caminhar, onde eu possa ser dirigido pelo Senhor. Agora está dizendo o seguinte, é para que eu faça isso em todo o tempo, é oração e súplica, e é no Espírito, não é na carne. Eu tenho que vigiar, você precisa estar vigilante, porque aquele que não vigia, a qualquer momento pode ser tragado. E diz mais, fazer tudo isso com toda perseverança. Tem que ser perseverante, querido. Tem que haver a perseverança. Ganhou a batalha? Persevere. Está em luta? Persevere em Cristo. Está contente, está alegre? Persevere. E a perseverança e súplica por todos. Eu oro por você e você ora por mim. Amém? Eu oro por você. Pode contar. Eu já faço isso e agora eu vou fazer isso mais ainda, orando por você, dentro desse período. E você? Tem um que vai orar por mim, outro vai orar por mim. Tem mais um, 4, 5, 6. Tá. Todo mundo quer que eu ore. Todos querem que eu ore por vocês. Todos querem que eu ore por vocês. Amém? Não. Então é só vocês mesmo. Eles não querem que eu ore por eles, então tá bom. Vocês querem que eu ore por vocês? Não. Está muito fraco. Não é assim não. Vocês querem que eu ore por vocês? Vocês têm lutas? Quer um intercessor? Amém. Mas eu também quero um intercessor que seja você. Interceda. No 19 diz assim: ore por todos os santos e ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Sabe, orar um pelos outros, por quê? Para que seja dada ao abrir da boca de todos nós possamos ter a palavra de confiança, ou a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Todos nós temos o dever de levar o Evangelho, e quando abrirmos a nossa boca, a palavra tenha efeito da parte de Deus. Amém, irmãos? Seja perseverante, ore um pelos outros. Agora, você acha que o diabo quer que você ora? O diabo quer que você apresente as suas causas a Deus? O seu relacionamento, a tua vida, aquilo que vem atormentar a tua vida, ele não quer, irmãos. Ele não quer. Por quê? Porque você vai perdendo a nutrição. Querido, se você tirar o peixe da água, o que acontece? Ajuda eu, o que acontece? Você em casa, se tirar o peixe da água, o que acontece? Você aqui, se tirar o peixe da água, o que acontece? Se tirar a planta da terra, o que acontece? Morre. Se tirar o crente da presença de Deus,
É isso que o diabo quer, que você seja ocupado, que você seja desapercebido, porque ele quer que você morra, e morra de forma que é espiritual, querido. Às vezes nós falamos assim, mas fulano de tal, eu já tive isso, já ouvi isso, fulano de tal fez isso, não morreu, fulano de tal fez aquilo, não aconteceu nada com ela. Não vai por esse caminho que é perigoso. Quando Deus fala para Adão, para Eva, não coma do fruto que vocês vão morrer. Satanás vem e fala assim, pode comer do fruto que vocês vão ser igual a Deus. Quem teve mais peso, foi Deus ou foi Satanás? Satanás vem nas suas astúcias, dizendo para você que aquilo que Deus fala é mentira. E você e eu, às vezes começamos a achar que a mentira é a verdade. Não é, Deus falou, Ele vai cumprir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então você pode lançar a palavra de Deus, mas diz, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou eu acredito nisso, ou eu vou ficar. Então eu tenho que trabalhar para que a palavra tenha mudança na minha vida. E ele termina, pelo qual sou embaixador em cadeias, estou preso, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu estou preso, mas eu falo dele livremente. Você pode ter situações que parecem ser impossível, continue falando de Deus. Está enfermo, continue falando de Deus. Tem lutas na sua casa, fale de Deus. Eu tenho visto crente falar assim, pastor, naquilo que eu estou atravessando, não dá nem para eu falar de Deus. Não, querido, você vai falar de Deus, não é porque as coisas vão bem. Você vai falar de Deus porque você crê de quem é Deus. Está caindo o teto da minha casa, a situação, fala de Deus. Continue ministrando. Sabe, querido, a gente vai trabalhar, pode estar chovendo, a mulher pode estar com a cólica que for, dor de cabeça, grávida, está grávida. Ô Cláudia, você estava grávida da Raíssa, trabalhou até que dia? 8 meses e meio. Quem aqui já na gravidez trabalhou pertinho da véspera do dia de ganhar? Morreu? O filho ficou lá dentro? Não. Sabe, querido, foi perseverante. Por quê? Porque você precisava. Sabe o que acontece? A gente não tem essa sede de Deus, como eu preciso. Eu não entendi, às vezes a gente ainda não entendeu, que é na presença de Deus que eu tenho vitória. O diabo entendeu que longe de Deus você pode morrer. E você não entendeu que é na presença de Deus que você tem as vitórias. E que você, longe de Deus, pode morrer. A Bíblia diz que o diabo conhece a palavra. É por isso que ele quer que você não conheça a palavra. Esteja na presença de Deus. Esteja ligado no Senhor. Esteja conectado no Senhor. Amém, queridos? Escolha algo. Você pode fazer o período, tipo das 6 da manhã a meio-dia, da meio-dia às 6 da tarde, ou das 6 da tarde até meia-noite, períodos que você não come nada, tal. Você pode escolher também coisas, aquilo que te prende, aquilo que é como viciado. Que você está viciado naquilo, que você vai dizer, não, isso aqui não vai me dominar. Tem alguma coisa que te domina, você fala assim, não, eu vou orar, colocar diante de Deus. Hoje, uma pessoa mandando o devocional. Quem aqui tem recebido os devocionais que eu tenho mandado? Amém. Você tem lido? Se tem uma coisa, às vezes, que é o cansaço, a preguiça mental no texto. Então, querido, leia, porque é separado de forma intencional para abençoar a tua vida, aqueles devocionais. E a pessoa diz assim, pastor, eu nunca jejuei, eu tenho causas impossíveis a ser resolvida. E eu expliquei para ela,
Eu falei assim, você já falou para mim que você quer parar de fumar. Eu falei para ela. Então coloca diante de Deus que você quer parar de fumar. E você vai lutar contra a sua carne. E você vai dizer para ela, para a sua carne, toda vez que vir à vontade, você vai colocar a tua mão no pescoço, na boca, e você vai falar, eu quero te repreender. No Senhor eu sou vencedor. Senhor, tira esse paladar, tira essa vontade, e qual seja, outras coisas põe diante do Senhor. Eu quero dizer para você, querido, talvez é o refrigerante, às vezes é algo que você fala, eu não fico sem, me domina. Coloca diante do Senhor e você vai começar a orar, colocar diante de Deus. E vai fazendo outras coisas. Além da santificação, entra num propósito de Deus sobre as causas que têm trazido tristeza, angústia. Ore, mas começa pela intimidade com Deus. Amém? Fique em pé. Apresenta diante do Senhor agora. Apresente diante do Senhor. Estamos abrindo o nosso jejum. A partir de amanhã, primeiro dia. O que você vai apresentar, que você vai colocar diante do Senhor? Fecha teus olhos. E através do Espírito Santo que Ele traz a sua memória para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Fala com Deus. Fala com Ele. Fala com Ele, vai falando. Quero conhecer mais dele. Fala com Ele. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Ah, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Eu quero, Senhor amado, apresentar cada um dos Teus filhos aqui presente. Eu quero declarar, Senhor amado, cada um deles nas suas limitações, nas suas dificuldades, naquilo que parece ser impossível. Como nós vimos essa noite, que nós precisamos nos aproximar mais de Ti, e que nós possamos estar firmados em Ti, Senhor, para vencer os dardos, as ciladas, as ações malignas, e que através dos nossos lábios, através da fé, nós possamos vencer, Senhor amado, todas as ações malignas. Ah, Deus, nós apresentamos a nossa mente, nós apresentamos o nosso corpo físico diante do Senhor, apresentamos o nosso espírito, Senhor, e nesse período dessa campanha, nós queremos algo novo diante do Senhor. Tira-nos da mornidão, tira-nos, ó Pai, da preguiça espiritual, Senhor, que nós possamos estar cheios do Teu Espírito, que possamos, ó Pai, ser flecha, Senhor amado, contra os dardos do diabo, que possamos, ó Pai, ser bocas eruditas diante do Senhor, que possamos estar firmes no verdadeiro Evangelho. Ah, Deus, eu abençoo cada um dos Teus filhos aqui presente, eu abençoo aqueles que estão, Senhor, também nos assistindo. Eu declaro bênção, vitória, Senhor amado, a cada um, Senhor, que nós possamos vencer o dia mau, mas para isso nós queremos ter intimidade maior com o Senhor. Nos ensina a experimentar mais de Ti, Senhor, nos ensina a ouvir a Tua voz, nos ensina a ter o discernimento, Senhor amado, de espíritos. Ah, nos ajuda, Senhor, e eu quero abençoar cada um em nome de Jesus. Venha mesmo, Senhor, e nós queremos, Senhor amado, viver com os frutos do Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cláudia. Eu quero viver algo novo. Diga.
meu coração arder de novo. Peça pro Senhor, eu quero que meu coração arda de Fazendo novo. todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. De novo. Peça pro Senhor. Amados, eu só queria dar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração de manhã. O Senhor falou assim para mim, eu creio que é uma palavra que é para todos nós, que para Ele não há impossível. E muitas vezes nós colocamos coisas diante dEle, situações, e nós não perseveramos. E aí nós não conseguimos ver a ação dEle pela nossa falta de perseverança. Ele diz que para Ele não é impossível, mas a gente precisa perseverar. E eu entendi do Senhor como a gente vai perseverar. Orando, jejuando, buscando na palavra. Então, alerta do Senhor, porque muitas coisas o Senhor diz que os impossíveis, as situações, muitas coisas se concretizarão mais rápido. Outras, a longo prazo, o Senhor disse para mim. E nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas assim, para ontem. E com o Senhor não tem isso. Então que nós venhamos mesmo crer naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Coloca mesmo diante do Senhor o propósito que você tem no seu coração e se entrega mesmo. Fala, Senhor, não importa o tempo, não importa a hora. Eu quero perseverar, eu quero tomar posse, tendo fé naquilo que o Senhor vai fazer. Eu creio como naquilo que eu tenho colocado diante do Senhor e na vida de vocês também. Em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos agora, Pai querido, como já foi iniciado esse jejum e essa oração, Pai, que nós venhamos perseverar em Ti, ó Pai. O tempo é Teu, o momento é Teu, ó Pai, mas que para isso nós venhamos estar revestidos, ó Pai querido, da Tua armadura, ó Deus, em busca, em oração, perseverança, leitura da palavra, clamando todos os dias pelos frutos do Espírito Santo, ó Deus, para que nós venhamos vencer o dia mal, ó Deus, sabendo que nós temos um Deus que para Ele não há impossível, ó Pai querido. Nós podemos, Senhor, ver tudo acontecer. Vai depender de nós, da nossa fé, do nosso buscar, do nosso perseverar. E que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, as causas e os problemas, mas que nós venhamos orar para o Senhor, ó Pai querido. Eu declaro a Tua bênção, o Teu cuidado sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, ó Deus, e aqueles que estão acompanhando através da internet, ó Pai, e que nós venhamos estar fortalecidos em Ti. E se vier, ó Pai querido, nesses 21 dias, o esmurecimento, os dados inflamados do maligno, que nós venhamos repreender e não venhamos recuar, ó Pai querido, que nós venhamos estar avante e crendo, Senhor, que as causas que nós temos não são impossíveis para o Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos torna tudo possível, e que nós venhamos crer e tomar posse, em nome de Jesus, amém. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Isso. incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Diga. Santo Espírito Põe a mão no desce teu como coração. fogo. Põe a mão no teu coração. Incendeia, Põe a mão no teu incendeia. coração e vai e fala pro Senhor. Acendeia, Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Acendeia meu coração. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diz. Incendeia, 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 Glória, diz. incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Diz. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. O amor de Deus, a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor?